Feira, boa tarde para você de casa que está nos acompanhando, mais uma vez entrando em campo com a gente. Em nome de Picorrucho, Felipão já está novamente entre nós. O técnico que fez história no Grêmio se une novamente ao presidente que fez dele um ídolo no clube para mudar os rumos do time pelos próximos 2 anos. Ricardo Vidarte, mais uma vez foi uma festa, a torcida recebeu o Felipão com muito carinho no aeroporto Salgado Filho e agora há pouco ele concedeu a sua primeira entrevista coletiva, já assumido então como o novo treinador para tentar aí esse título do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, nesses meses que ainda restam nessa temporada. Técnico da minha geração, Débora de Oliveira. Aliás, o Abel Braga também, né? Por isso que às vezes é bom a gente envelhecer também, ter mais de 50 anos. O Felipão está com 65, 66 anos. Comecei a minha carreira praticamente aprendendo a entrevistar esse homem aí que está na tela aí, ó. 18 anos depois de volta. Eu estou realmente bastante sensibilizado por isso, sabe? Eu acho que o presidente Koff também chegou a se emocionar, o Felipão, igualmente. É um ídolo da história do Grêmio, Débora. Ídolo da história do Grêmio. É um ídolo de verdade mesmo, na sua essência. Inclusive, na sua coletiva, ele falou o porquê de tão recentemente, logo depois dessa eliminação, desse fracasso na Copa do Mundo, da goleada que ele jamais vai esquecer como o pior momento da sua carreira, do 7-1 sobre a Alemanha, para a Alemanha. Ele não imaginava que voltaria tão rápido ao trabalho, mas pelo Grêmio fez isso. Ele tratou do negócio, do contrato dele, o pessoal deve estar sabendo já, mas só recuperando aqui, olha só, com a torcida, o carinho do Felipão, a admiração que o torcedor tem por ele, num papel de restaurante, né? Um guardanapo. Ele acertou ali o contrato. Que o mais difícil foi acertar o salário do Murtosa, que é seu escudeiro, fiel companheiro, e do Ivo Wortmann, que foi, eu acho que a surpresa para todos nós, para mim pessoalmente, a gente que fez matéria com ele aqui durante a Copa do Mundo, o Ivo Wortmann foi um volante que começou no Grêmio, treinou o Grêmio por algum tempo também na base e depois andou pelo mundo todo, até no Juventude ele passou aqui, o Ivo Wortmann treinou o Internacional também, não é? Em 2002, foi o primeiro técnico do... O grande histórico mesmo dele é no Juventude, né? Uma identificação muito grande com o Juventude. Primeiro técnico do Fernando Carvalho, essa curiosidade, 2002 foi o Ivo Wortmann, né? E aí ele não se deu bem lá, se bem que naquele ano... Curioso que o Enderson não tinha nem auxiliar técnico, né? Não. E é curioso e agora um erro, o Felipão vem com dois auxiliares. E guindaram da base do Grêmio o André Jardine, que vai treinar o time no sábado contra o Vitória da Bahia. Ele está agora contratado pelo clube, ele não é do staff de confiança do Felipão. Só 2 foram pedidos pelo Felipão, o Ivo e o Murtosa. E o André Jardine, que começou toda a sua vida no Internacional, está assumindo a condição que era do Roger, por exemplo, né? Funcionário do Grêmio. Baita profissional esse André Jardine que vai treinar o Grêmio no sábado à noite, Débora. Bom, a nossa equipe está acompanhando a coletiva do Felipão, que acabou agora há pouco, estava acompanhando lá na Arena, nessa primeira manifestação antes do contato com o grupo e com a torcida, que acontece daqui a pouquinho hoje à tarde. Cássio Zeiman, você nos ouve? Boa tarde, Débora de Oliveira. Boa tarde, Ricardo Vidarte. Estou aos ouvidos de vocês. Pode falar. Bom, a gente viu um Felipão simpático, livre, leve, solto, querido com a imprensa, brincalhão. Eu tô com medo disso, porque na Copa do Mundo foi mais ou menos assim. A gente até pergunta no nosso Facebook para o pessoal participar qual é o Felipão que está chegando ao Grêmio. Se é o Felipão da década de 80, 2002, então, pentacampeão, né, Vidarte? Década de 90, multicampeão no Grêmio, ou esse de agora aí? O que será que o pessoal de casa acha? E o que você teve dessa primeira impressão aí com o Felipão? Olha, Débora, terminou agora há pouco mesmo a coletiva, podemos dizer, bem humorada mesmo do Felipão. Durou cerca de 45 minutos, onde o Felipão falou um pouco desse desafio, de retomar o comando do Grêmio depois de 18 anos. E não tinha como o pessoal aqui da imprensa não perguntar sobre a derrota para a Alemanha. E o Felipão disse que marcou muito a vida dele, mas de forma negativa, mas que apenas um resultado, que foi contra a Alemanha, não pode manchar a vitoriosa carreira dele, que ele teve internacionalmente e também aqui no Grêmio, e que ele não quer mais discutir sobre isso. A Alemanha é passado, agora ele é o Grêmio e tem total confiança sobre o grupo. E sobre a personalidade do Grêmio, a personalidade de Felipão, se vai ser aquele mesmo da década de 80 ou também dos anos 90, ele disse que vai ser o mesmo Felipão de 1967, quando ele começou a jogar pelo Aimoré. Então vai ser um homem de personalidade forte e uma figura única. Tá certo. Obrigada, Cássius. A gente acompanha o seu trabalho na nossa programação. E a gente vai ouvir um trechinho do que disse o Felipão, principalmente com relação à possibilidade de títulos que ele veio para buscar.
Eu tenho saúde, tenho uma alegria muito grande, estou pronto. E para estar pronto, eu preciso ter uma equipe pronta. E uma equipe pronta é essa que eu monto hoje, gente. Eu tenho um companheiro fiel do meu lado, eu tenho um companheiro de tempos de que nós jogamos na seleção universitária, 1973 ou 4, né, Ivo? E com ideias maravilhosas que nós vamos trabalhar em campo, nós vamos trabalhar juntamente com o departamento amador. Eu tenho o Fábio, que nós há muitos anos conhecemos e que tem uma qualidade espetacular. E, gente, quando a gente analisa o time do Grêmio, dá para acreditar, gente. Então, não é só a torcida que acredita no Grêmio. Nós, olhando o time, dá para acreditar. Temos condições. Então, o que nós vamos ter aqui em Porto Alegre e que o Grêmio vai ter é o Filipão com toda a alegria, toda a vontade que sempre teve. Podem acreditar. A verdade, Débora, na minha opinião, sei que não é muito simpática, mas é o que eu estou fazendo, o tipo de leitura que eu estou fazendo. O Grêmio está socorrendo o Filipão, que fracassou na Copa do Mundo. Que está socorrendo o Grêmio. Que está socorrendo o Grêmio. É mais ou menos isso, a amizade, a longa amizade. É meio assim, sabe, a interpretação que eu faço. Um está acolhendo o outro. Eu não posso mudar agora, eu já dizia na Copa que o Filipão estava meio desatualizado, se bem que é diferente, né, a senhora, o senhor que está nos acompanhando. Treinar a seleção é uma coisa, a clube é outra, ele tem uma identificação muito grande com o clube. E não estou dizendo que não vai dar certo, mas que ele vai precisar ter muito da dose de sorte também para recuperar o Grêmio, aquele da década de 90, o pessoal tem aquela ilusão. O pessoal que tem 30 anos agora não sabe quem foi o Filipão na década de 90. Bom, o Felipão foi recebido hoje para sua terceira passagem pelo Tricolor. A primeira delas foi em 87, quando foi campeão gaúcho. A mais vitoriosa foi a partir de 93, quando ficou 3 anos e meio e conquistou 6 títulos. O bicampeonato gaúcho, 95-96, a Copa do Brasil, de 94, a Libertadores, de 95, Recopa e Campeonato Brasileiro, em 96. E agora, o que virá? Bastava uma ligação para o mistério acabar, mas ninguém sabia o que Rui Costa tanto falava ao telefone. Do outro lado da linha, poderia estar o novo comandante do Tricolor. Sem Tite, o plano B passou a ser prioridade. O presidente Fábio Koff viajou para São Paulo com uma missão: convencer o velho amigo Filipão a ser o novo treinador do Grêmio. Na tarde desta terça-feira, Felipão acertou a volta ao Grêmio. Um dos melhores momentos da carreira de Barcos foi justamente ao lado dele no Palmeiras. Em 2012, o atacante marcou 28 gols na temporada. A confiança que ele transmite é fundamental e, obviamente, a experiência que ele tem, né? Trabalha muito, mantém sempre bem o grupo e, obviamente, que um grupo unido é fundamental. Então, esse trabalho ele faz muito bem. A primeira passagem do técnico pelo Clube do Coração foi na década de 80, mas foi entre os anos de 93 e 96 que Filipão se tornou o cara. Ele conquistou um Brasileirão, uma Libertadores e a Copa do Brasil pelo Grêmio. Em 85 jogos pelo Tricolor, foram 35 vitórias, 18 empates e 32 derrotas. Um aproveitamento de 48%. Há 13 anos sem levantar uma taça nacional, é preciso mais. O grupo está jogando bem, só que por momentos dentro do jogo a gente comete erros ou não sabe administrar o resultado em certo momento, por ansiedade, por desesperação de querer continuar fazendo gol ou alguma coisa. E isso temos que melhorar. Para ser campeão, a gente não pode cometer esse tipo de erro. É julho, mas o ano do Grêmio deve recomeçar agora. Mudança de técnico, mudança de perfil e agora que vem a mudança de resultados. Se ele fizer o Barcos fazer 28 gols no Grêmio, recupera meu respeito. Ainda, tô brincando, E quando eu disse que o pessoal que tem 30 ou menos não sabe quem foi Filipão na década de 90, não sabe por não ter vivido epidericamente, né? Claro que dá para ler, Sabem, dá para saber a história do Filipão, né? Agora, tem outra versão dessa questão aí, eu vi o VT, depois eu falo sobre a outra versão, sobre essa questão aí de ser o plano B, o Filipão. Bom, o Leonardo Martins aqui no Facebook do programa, ele diz que tem que dar um voto de confiança para o Felipão. Ele ganhou a Copa do Brasil com bem menos time do que o Grêmio tem hoje. A Paola Monteiro, a colorada, diz que com certeza esse Felipão aqui é o da Copa do Mundo. O Felipão está com métodos ultrapassados e acha que o Greminho vai se afundar ainda mais, a Paola. Delcinei Pereira é mascarar a história do Grêmio. Se é verdade que ele chamou o Ronaldinho Gaúcho, merece ser rebaixado mesmo.
Ele é colorado também. O Luiz Henrique Brúzios Filho disse: ufa, achei que viriam buscar o Itamar do meu querido Noia, um dos melhores estrategistas da atualidade. Fico feliz que ditos grandes insistem sempre nos mesmos nomes. Fala dos bastidores. Esse negócio de plano B não é bem assim. É que o Rui Costa e o Quitolina, que são os homens do futebol do Fábio Koff, do presidente Fábio Koff, não agrada ao filho do presidente. Então o filho do presidente está voltando a ter uma participação mais intensa, ele andou meio que afastado, mas ele quer salvar o pai. Ele acha que o pai foi manchado, a história do pai foi manchada até agora. Então ele quer recuperar nesses últimos 4 meses alguma coisa para o pai não sair perdedor do Grêmio na sua volta ao tricolor gaúcho. O Fabinho teve 99,9% da escolha do nome de Luiz Felipe Scolari. E conseguiu repercussão mundial. Os outros dois vieram com a proposta de trazer aqui um argentino, um cara do exterior, lembra que foi ventilado? Sabela, o Fabinho disse de jeito nenhum e o pai dele desta vez ouviu o Fabinho. Ele estava meio bravo com o pai, com o próprio pai, porque estava deixando de ouvi-lo e ouvindo os dois responsáveis pelo futebol. Entendi. E pelo jeito o velho Koff voltou a sua direção para os amigos do Fabinho e o próprio Fabinho que está de volta ao Grêmio. Quem deve estar bravo com a gente é o torcedor do Inter, né? Porque os holofotes hoje estão todos no Grêmio, mas os colorados também têm compromisso importante nessa noite. Um confronto contra o Ceará às 10 horas pela Copa do Brasil. É o primeiro passo para ter tranquilidade no jogo da volta. Um adversário difícil, líder da Série B. Eles jogam numa linha, em 2 linhas de 4. Tem jogadores experientes. O ataque, Magno Alves e Bill. A defesa também é um time que marca muitos gols e leva pouco, tem sido assim na Série B. Mas como eu falei, Copa do Brasil é um pouco diferente, tem que jogar com inteligência e saber que são 180 minutos para se decidir. Então tem o primeiro jogo, mas assim como tem o segundo. Então a gente precisa jogar o primeiro, precisa fazer o dever de casa, para depois pensar lá no Ceará como que será. A gente sabe que é muito importante fazer realmente esse dever de casa para ter uma tranquilidade fora, que o Inter está tendo uma dificuldade, conseguiu só uma vitória no Campeonato Brasileiro, por exemplo, esse ano. A gente tem imagens aí dos jogos do Beira-Rio, onde o Inter não perdeu desde que voltou para Casa Nova, Vidarte. Ganhou do Vitória 1-0, do Sport Recife e do Atlético Paranaense 2-1, goleou o Cuiabá 4-1 e o Flamengo 4-0 no último jogo em casa, né? Então é um alento aí para a torcida colorada desses resultados que são importantes, que podem ser importantes hoje à noite, quando eu também estou nervosa, porque o Barcelona precisa fazer 2 gols de diferença no ABC para seguir em frente também na Copa do Brasil. Pobrezinho. Eu infelizmente não vai levar, viu? Não vai dar. Infelizmente não vou poder ir no jogo, eu tenho certeza que a torcida anilada vai me compreender. Não é por falta de amor ao clube, é por um problema particular hoje, mas meu coração estará lá no Novo Hamburgo, na torcida aí pelo Barcelona, e a gente vai amanhã com certeza mostrar os gols da classificação aqui. Fala do Inter pra mim. Vou te falar o seguinte. Será que o Vidente Vidarte vai acertar a escalação? Pois é, ele não definiu ainda, mas já estou ouvindo a grande mídia, vamos chamar assim, né, me diz o carinhosamente. placar então, já que tu ainda não sabe o time do o Vic vai ser o volante e o Gilberto é o lateral direito, tá? Placar. O Inter acho que ganha o jogo, viu, Débora? Acho que ganha. Diz o placar, Vidente Vidarte. 2-0. 2-0. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho.